Agora, uma vez no fim do mundo, ele apareceu para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Questão: como Cristo executa seu ofício de sacerdote? Em sua única oferta de si mesmo como sacrifício para satisfazer a justiça divina e nos reconciliar com Deus, e em fazer contínua intercessão por nós. Quais são as partes do ofício sacerdotal de Cristo? O ofício sacerdotal de Cristo tem duas partes: sua satisfação e intercessão. Sua satisfação consiste em dois ramos. Primeiro, sua obediência ativa. Ele cumpriu toda a justiça. Cristo fez tudo o que a lei exigia. Sua vida santa foi um comentário perfeito sobre a lei de Deus, e ele obedeceu à lei para nós. Segundo, sua obediência passiva. Nossa culpa sendo transferida e imputada a ele sofreu a penalidade que nos cabia. Ele veio ao mundo para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O Cordeiro Pascual morto era um tipo de Cristo que foi oferecido em sacrifício por nós. O pecado não poderia ser eliminado sem sangue. Sem sangue não há remissão, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 22. Cristo não foi apenas um cordeiro sem mancha, mas um cordeiro morto. Porque era requisito, deveria haver um padre? Deveria realmente haver um padre? Era necessário um padre para ser um árbitro, para mediar entre uma criatura culpada e um Deus santo. Como Cristo poderia sofrer sendo Deus? Cristo sofreu apenas na natureza humana. Mas se apenas a humanidade de Cristo sofreu, como esse sofrimento poderia satisfazer o pecado? A natureza humana, estando unida à divina, a natureza humana sofreu. A divina satisfez. A divindade de Cristo apoiou a natureza humana para que ela não desmaiasse e deu virtude aos seus sofrimentos. O altar santifica a coisa oferecida sobre ele. O altar da natureza divina de Cristo santificou o sacrifício de sua morte e o tornou de valor infinito. Onde aparece a grandeza dos sofrimentos de Cristo? Primeiro, nos sofrimentos de seu corpo. Ele sofreu verdadeiramente, não apenas na aparência. O apóstolo chama isso de a morte de cruz, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 8. Os pensamentos disso fizeram Cristo suar grandes gotas de sangue no jardim. Foi uma morte ignominiosa, dolorosa e amaldiçoada. Cristo sofreu em todos os seus sentidos. Seus olhos contemplaram dois objetos tristes, seus inimigos insultando a sua mão, chorando. Seus ouvidos estavam cheios das injúrias do povo. Ele salvou, os outros a si mesmo não pôde salvar. Mateus capítulo 27, verso 42. Seu cheiro foi ofendido quando a saliva deles caiu em seu rosto. Seu gosto quando lhe deram fel e vinagre para beber. Seu sentimento quando sua cabeça sofreu com espinhos, suas mãos e pés com cravos. Todo seu corpo era uma grande ferida. Agora, este lírio branco estava tingido com a cor púrpura. Segundo, os sofrimentos de sua alma. Ele foi espremido no vinho, o espremedor da ira de seu pai. Isso causou aquela vociferação e clamou na cruz: meu Deus, meu Deus. Mateus 27, 46. Cristo sofreu um duplo eclipse na cruz, um eclipse do sol e um eclipse da luz do semblante de Deus. Quão amarga foi essa agonia. Cristo sentiu as dores do inferno em sua alma, embora não localmente, mas de forma equivalente. Por que Cristo sofreu? Certamente não por nenhum mérito próprio. O Messias será cortado, mas não por si mesmo. Daniel 9:26 e Isaías capítulo 53, verso 6. Foi por nós. Ele sofreu para que pudéssemos satisfazer a justiça de Deus por nós. Nós, por nossos pecados, prejudicamos infinitamente a Deus. Se tivéssemos derramado rio de lágrimas, oferecido milhões de holocaustos e ofertas queimadas, nunca poderíamos ter pacificado uma divindade irada. Portanto, Cristo deve morrer para que a justiça de Deus seja satisfeita. É um debate acalorado entre os teólogos se Deus poderia ter perdoado o pecado livremente sem um sacrifício. Para não contestar o que Deus poderia ter feito, quando ele estava resolvido a satisfazer a lei e a salvar o homem de uma forma de justiça e também de misericórdia, era necessário que Cristo desse a sua vida como um sacrifício. Primeiro, para cumprir as predições das Escrituras,
assim convinha que o Cristo padecesse, conforme Lucas capítulo 24, verso 46. Segundo, para nos trazer o favor de Deus, uma coisa é um traidor ser perdoado, outra coisa é ser escolhido como favorito. O sangue de Cristo não é apenas chamado de sacrifício, pela qual Deus é apaziguado, mas também de propiciação, pela qual Deus se torna gracioso e amigável conosco. Cristo é nosso propiciatório, do qual Deus nos dá resposta de paz. Terceiro ponto. Cristo morreu para cumprir sua última vontade e testamento com seu sangue. Foram muitos os legados que Cristo legou aos crentes, os quais teriam sido todos nulos e sem efeito, se ele não tivesse morrido e por sua morte confirmado a vontade, conforme Hebreus capítulo 9, verso 16. Um testamento está em vigor depois que os homens estão mortos. A missão do Espírito, as promessas, esses legados não vigoraram até a morte de Cristo. Mas Cristo por seu sangue o selou, e os crentes podem reivindicá-los. Quarto ponto. Ele morreu para comprar para nós mansões gloriosas. Portanto, o céu é chamado não apenas de promessa, mas de posse adquirida. Efésios 1,14. Cristo morreu por nossa preferência. Ele sofreu para que pudéssemos reinar. Ele pendurou sobre a cruz para que possamos sentar no trono. O céu estava fechado. A cruz de Cristo é a escada pela qual subimos ao céu. Sua crucificação é a nossa coroação. Uso 1. No sacrifício sangrento de Cristo, veja a natureza horrível do pecado. O pecado, é verdade, é odioso porque baniu Adão do paraíso e jogou os anjos no inferno. Mas o que mais faz parecer horrível é isto, que Cristo velar sua glória e perder seu sangue. E devemos olhar para o pecado com indignação, persegui-lo como uma malícia santa e derramar o sangue daqueles pecados que derramaram o sangue de Cristo. A visão do corpo ensanguentado de Cristo deve nos incitar contra o pecado. Não seja essa a nossa alegria, que fez de Cristo um homem de tristeza. Segundo uso, Cristo, nosso sacerdote, foi sacrificado? Veja a misericórdia e a justiça de Deus exibidas. Posso dizer como apóstolo, eis a bondade e a severidade de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 22. Primeiro, a bondade de Deus em prover um sacrifício. Se Cristo não tivesse sofrido na cruz, teríamos que permanecido no inferno para sempre, satisfazendo a justiça de Deus. Segundo ponto, a severidade de Deus. Embora fosse seu próprio filho, o filho de seu amor, e nossos pecados fossem apenas imputados a ele, Deus não o poupou, mas sua ira ardeu contra ele. Se Deus foi tão severo com seu próprio filho, quão terrível ele será um dia para seus inimigos. Os que morrem em penitência voluntária devem sentir a mesma ira que Cristo sentiu, e porque eles não podem suportar isso de uma vez, eles devem suportá-lo para sempre. Terceiro uso. Cristo é nosso sacerdote, quem foi sacrificado por nós. Então veja a afetuosa afeição de Cristo por nós, pecadores. A cruz era um púlpito no qual Cristo pregava seu amor ao mundo. Disse Agostinho, que Cristo morresse era mais do que se todos os anjos tivessem sido transformados em pó, especialmente que Cristo deveria morrer como malfeitor, tendo o peso dos pecados dos homens colocado sobre ele, e que ele deveria morrer por seus inimigos. O bálsamo derrama seu precioso bálsamo para curar aquele que o cortam e mutilam. Então, Cristo derramou seu sangue para curar aqueles que o crucificaram. Ele morreu livremente. É chamada a oferta do corpo de Jesus. Embora seus sofrimentos fossem tão grandes que o fizeram suspirar, chorar e sangrar, ainda assim ele não conseguiram fazê-lo se arrepender. Ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías capítulo 53, verso 2. Cristo teve árduo trabalho na cruz, mas ele não se arrepende disso, mas pensa que seu suor e sangue foram bem concedidos porque ele viu a redenção trazida ao mundo. Ó infinito maravilhoso amor de Cristo, um amor que excede o entendimento, que nem o homem nem o anjo podem igualar, conforme Efésios 3, versículo 19. Como devemos ser tocados por este amor, na morte e paixão de Cristo. As próprias pedras se partiram, federam-se as rochas, conforme Mateus capítulo 27, verso 51. Não ser afetado pelo amor de Cristo ao morrer é ter corações mais duros que pedras. Uso quarto. Cristo é nosso sacrifício.
Então veja a excelência de seu sacrifício. Primeiro, ele é perfeito. Como uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus capítulo 10, verso 14. Portanto, quão ímpios são aqueles que juntam seus méritos e as orações dos santos com o sacrifício de Cristo. Eles o oferecem diariamente na missa como se o sacrifício de Cristo na cruz fosse imperfeito. Isso é uma blasfêmia contra o ofício sacerdotal de Cristo. Segundo, o sacrifício de Cristo é meritório. Ele não apenas morreu para o nosso exemplo, mas para merecer a salvação. A pessoa que sofreu sendo Deus tanto quanto o homem colocou virtude em seus sofrimentos, e nossos pecados foram expiados e Deus apaziguado. Assim que Cristo morreu, a ira de Deus foi pacificada. Terceiro ponto, este sacrifício é benéfico. Ele obtém justificação em nossas pessoas, aceitação de nosso serviço, acesso a Deus com ousadia e entrada no lugar santo do céu. Israel atravessou o Mar Vermelho para Canaã. Assim, através do Mar Vermelho do sangue de Cristo, entramos na Canaã celestial. Quinto uso. Apliquemos este sangue de Cristo. Toda a virtude de um medicamento está na aplicação. Embora o remédio seja feito com o sangue de Deus, ele não curará a menos que seja aplicado pela fé. A fé torna o sacrifício de Cristo nosso. Cristo Jesus, meu Senhor. Filipenses 3, verso 8. Não é ouro na mira que enriquece, mas o ouro na mão. A fé é a mão que recebe os méritos de ouro de Cristo. A fé abre o orifício das chagas de Cristo e bebe o precioso de seu sangue. Sem fé, o próprio Cristo não nos ajudará. Sexta aplicação. Este sacrifício do sangue de Cristo pode nos confortar infinitamente. Este é o sangue da expiação. A cruz de Cristo é a dobradiça de nossa libertação, disse João Calvino. A dobradiça é a fonte de nosso conforto. Primeiro, este sangue conforta em caso de culpa. Ó, diz a alma, meus pecados me afligem, mas o sangue de Cristo foi derramado para a remissão dos pecados. Mateus 26, verso 28. Vamos ver nossos pecados lançados sobre Cristo, e então eles não são mais nossos, mas dele. Segundo, em caso de poluição, o sangue de Cristo é um sangue curador e purificador. Está curado, pelas suas pisaduras fomos curados. Isaías capítulo 53, verso 5. É a melhor pomada para armas, cura à distância. Embora Cristo esteja no céu, podemos sentir a virtude de seu sangue curando nosso problema sangrento, e é limpeza, portanto é comparado à água da fonte. A palavra é um espelho para nos mostrar nossas manchas, e o sangue de Cristo é uma fonte para lavá-las. Transforma a lepra em pureza. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. 1 João 1, verso 7. Há de fato uma mancha tão negra que o sangue de Cristo não lava, a saber, o pecado contra o Espírito Santo. Não, mas que há virtude suficiente no sangue de Cristo para lavá-lo. Mas aquele que pecou esse pecado não será lavado. Ele despreza o sangue de Cristo e o pisou aos pés, conforme Hebreus capítulo 10, verso 29. Assim vemos como é forte o sangue de Cristo, é a âncora de nossa fé, a fonte de nossa alegria, a coroa de nosso desejo e o único apoio tanto na vida quanto na morte. Em todos os nossos temores, consolemo-nos com o sacrifício propiciatório do sangue de Cristo. Cristo morreu tanto como comprador quanto como vencedor. Como comprador em relação a Deus, tendo por seu sangue obtido nossa salvação, e como vencedor em relação a Satanás, sendo a cruz sua carruagem triunfante, onde ele conduziu o inferno e a morte. Uso 7. Bendito seja Deus por este precioso sacrifício da morte de Cristo. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Salmo 113, verso 1. Pelo que Davi o abençoa, quem redime a tua vida da destruição. Cristo deu a si mesmo como oferta pelo pecado por nós. Demo-nos uma oferta de graça a ele. Se um homem redime outro da dívida, ele não ficará grato? Apresentamos a Cristo os frutos da justiça, que são para a glória e louvor de Deus.